Gênesis capítulo 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete. O capítulo 4 de Gênesis é o capítulo crucial para entendermos como é que o mal entrou no mundo. Porque na verdade, após a queda, nós sabemos que antes da queda, o homem era ligado 100% a Deus, aquela geração era totalmente inocente, aquela população estava isenta de todos os males que nós temos no mundo hoje. Mas após a queda do homem, o mal, através de Satanás, entrou no sistema, entrou no mundo. E aí nós vemos claramente, a partir do capítulo 4, com o início de duas linhas, uma linha boa e uma linha ruim. Caim e Abel, Abel e Caim. Quer dizer, aqui nós teremos justamente o ponto crucial, que é o efeito daquilo que aconteceu no capítulo 3, após o homem ser banido do paraíso, ser banido do jardim. Porque aquela criação anterior, até o momento da queda, estava em perfeita harmonia com o Senhor. Mas com a queda veio a expulsão e automaticamente o mal entra no mundo, e a consequência fica clara aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Caim significa aquisição, e conhecer aqui é no sentido de relacionamento íntimo. Então, após a queda, isso não tem nada a ver com a criação antes da queda, após a queda, Adão e Eva tiveram um filho, e chamaram ele de Caim. E você vai perceber por que ele tem destaque, porque ele vai dar origem à genealogia negativa. Versículo 2: E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então vamos lá. Nasceu Caim, aquisição. Nasceu Abel, vaidade. Então esses dois são os filhos de Adão e Eva após a queda. Após a queda. Para demarcar o início do bem e do mal. Fala que Abel foi pastor de ovelhas. E fala que Caim foi lavrador da terra. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas através do desenvolvimento nós vamos perceber o comportamento dos dois. Veja no 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, desde o momento que houve a queda, passou a existir a necessidade dos rituais, as ofertas, as expiações, os sacrifícios. Então Caim, ele pega do fruto da terra e leva para o Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Vamos entender. Aqui nós temos o início de tudo. O bem e o mal estão aqui. Você vê que Caim, ele era lavrador da terra e que Abel era pastor de ovelhas. Alguns entendem que a oferta foi recebida por Deus ou não, porque no caso Caim trouxe cereais e Abel sangue, mas não é por aí não. Porque dentro dos rituais, e nós veremos isso no livro de Levítico, esses dois elementos eram fundamentais. Porque o cereal que vem da terra e o sangue que vem dos animais, porque simbolizavam a vida. Nós veremos isso em Levítico, mais à frente. Mas o certo é, Deus atentou para um e não para o outro, não foi por causa do tipo de oferta. Não foi por causa do tipo de oferta, mas sim a forma da oferta. Se você puder conferir lá em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de Deus que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, a fé de Abel, que ele depositou para oferecer o melhor, foi justamente colocada como ponto de referência, até hoje é colocado como ponto de referência. Mas aqui fica claro que não foi o tipo da oferta, mas sim o como ele entregou aquela oferta. Na verdade, Caim ofereceu de má vontade, não teve satisfação. Ofereceu com o coração totalmente voltado para o mal. Enquanto que Abel não, Abel foi espontâneo e ele ofereceu a Deus. Até porque na frente, como eu já falei, e nós vamos estudar mais, um não pode ser desvinculado do outro. Quer dizer, o sangue e o cereal que vai bater na cruz de Cristo, que é o sangue e a carne. Então não tem como. Então na verdade, não foi o que ele entregou, mas sim como ele entregou. E aqui diz que ele teve uma ira muito forte
de maneira que descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Tipo assim, por que você está com raiva, ô Caim? Aí Deus fala para ele assim, ó: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Quer dizer, se você não fizer de coração, de boa vontade, não vai ter uma aceitação para você como teve para Abel. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quer dizer, se você não optar por fazer o bem, o mal já está com você, na sua porta, na sua frente. E para ti será o seu desejo, quer dizer, o desejo de pecar, e sobre ele dominarás. Então veja que Deus dialoga direto com Caim. Falou: Caim, por que você descaiu o semblante? Por que você está irado? Se você fizer o bom, o lado positivo, vai haver aceitação para você também. Moral da história: mesmo Deus falando diretamente com ele, ele vai matar o seu irmão Abel. Veja no 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então quer dizer, Deus falou e ele foi lá e matou. Isso quer dizer, a natureza dele já é voltada para o mal. Olha no 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Olha a resposta que ele dá. O próprio Deus falando com ele, perguntando, e ele deu-lhe uma baita de uma resposta. Ele falou: eu não sei de meu irmão, não sou guardador dele. Ele tinha matado Abel. E ele fala isso nada mais nada menos do que para o Senhor. Então quer dizer, você veja que mesmo o Senhor dialogando com ele, ele é totalmente inclinado para o mal. Ele é voltado para as coisas ruins, para as coisas negativas. Agora no versículo 10, Deus fala assim para ele, ó: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Claro que o sangue não fala. Aqui é uma figura de linguagem para nós entendermos que o sangue inocente de Abel clamava por justiça. E Deus falou: vai ter que ser feita justiça, porque você derramou sangue inocente. E todo o sangue derramado, ele deveria ser expiado. E é aí que começa a grande lei universal das expiações. Olha no 11. E agora maldito és tu desde a terra. Então ele amaldiçoou Caim e toda a sua descendência. Aí ele fala assim: maldito és tu desde a terra, que eu abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quer dizer, porque você matou teu irmão, derramou o sangue dele, agora você amaldiçoado está na terra. E diz mais: e agora maldito és tu desde a terra. Quer dizer, tudo que ele fizer vai automaticamente cair contra ele mesmo. E toda a sua descendência vai sentir o peso dessa maldição. Ele fala mais, ó: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Porque nós sabemos que ele era lavrador da terra. Só que Deus está dizendo aqui para ele, ó: daqui para frente, toda a tua produção será negativada. Você terá maldições em todas as áreas. A tua lavoura não prospera, tu serás fugitivo e errante na terra. Outra versão fala vagabundo. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Tipo assim, a minha punição é maior do que o erro que eu cometi, Senhor. E como Deus é misericordioso, ele vai dar uma colher de chá ali para o Caim. Veja no 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Ele está dialogando, falando: Senhor, a minha culpa, o meu pecado, não pode ser punido dessa forma. A punição é muito grave. E está dizendo: todo aquele que me achar vai me matar. Aí aquela questão. Esse versículo aqui é o 5º versículo daquela série que comprova que já havia crianças, pessoas, seres humanos na Terra. Aquele pensamento retrógrado que imagina que a criação dos seres humanos só começa a partir do capítulo 4. Não, nós já vimos vários versículos. E aqui tem mais um, que é o 5º versículo. Porque ele tinha medo que aquele que o achasse o matasse. Quem o acharia? Na verdade, seriam quem? Os amigos de Abel, que seriam os vingadores do sangue. Porque, na verdade, Abel, além de ter amigo, tinha irmãos também. E ele sabia, falou: todo aquele que me achar me matará. Então, quer dizer, se não tivesse ninguém na terra, quem o acharia? Quem o mataria? Então, coloque mais esse versículo aí, Gênesis 4,14, naquela sequência
que comprova a população na terra antes da queda. 15, diz assim: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Isso quer dizer, quem botar a mão nele vai receber 7 vezes a punição dele. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Sinal, marca. Alguma coisa foi colocada em Caim que ninguém sabe, não tem na Bíblia. Na cultura judaica, eles costumam dizer que é um Tav. Tav é a última letra do alfabeto hebraico e se corresponde em português, né, na nossa língua, a letra T. Mas isso não tem como comprovar, mas pela cultura judaica muitos dizem que a marca que ele colocou em Caim era um Tav. Mas na verdade não há definição disso aqui. Outras teorias que nós encontramos por aí, e praticamente sem embasamento bíblico e sem lógica bíblica também, primeiro, é os que dizem que a marca de Caim seriam as pessoas de pele escura. Isso não tem base, porque no dilúvio todos morreram e uma nova geração teve início, então não seria. Outra questão seriam os ameríndios, os indígenas, os povos lisos que não têm pelos. Também alguns dizem ser a marca de Caim, também vai cair por terra. Não há essa base. Enfim, todas essas teorias, elas na verdade, elas caem por terra. A marca de Caim até hoje não se sabe. Não vou dizer que eles descubram daqui à frente, porque hoje em dia a tecnologia é muito apurada, eles podem escavar algum lugar e descobrir a marca de Caim, tudo bem, mas por enquanto não existe. Certo é, todos que olhavam para Caim sabiam, não toque nesse camarada, porque quem toca nele vai ficar mal com Deus. Por que ele fez isso? Uma medida de conter os homicídios na terra. Porque os amigos de Abel matariam a Caim, e aí ficaria um mata o outro mata, quando vê, a terra estaria totalmente embanhada no sangue. Embora isso aqui não vai sair da genealogia dele não. Vamos ler no 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Veja que a descrição aqui é de acordo com a localização do jardim, porque o jardim tinha uma localização. E a terra de Nod vai ser justamente aonde o Caim vai habitar. E como ele era errante e vagabundo, a palavra Nod dá a entender isso, dá a entender vagabundo. Nad ou Nod é uma corruptela que dá a entender que vem a ser vagabundo. Então ele vai para essa terra, para essa cidade, e lá ele habita. Veja no 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Veja bem, ele foi para uma cidade e ali ele conheceu uma mulher. Se não existisse ninguém na terra, com quem Caim casaria? E não é irmã não, muitos falam irmã não, isso aqui são gerações muito longínquas. Porque desde que a terra estava cheia, e eles foram expulsos do paraíso, eles se espalharam pela terra. Então Caim foi para Nod, conheceu uma mulher que é sua descendente mais antiga, não tem parentescos próximos, até porque ele saiu de um lugar e foi para outro, distante. Ali ele habitou e teve um filho com ela, chamado Enoque. Não confundir esse Enoque com o Enoque do capítulo 5, porque lá tem o Enoque, aquele que foi transladado, aquele é positivo, esse Enoque aqui é negativo. Todos da genealogia de Caim são negativados. É a considerada geração ímpia, a má, a que não fazia a vontade de Deus. Então ele teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Então veja bem, Caim gerou Enoque. E Enoque vai ter um filho chamado Irade, no versículo 18. Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Aí esse Lameque também aqui é o diabo chupando manga. Olha o que ele faz, ó. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Foi o primeiro a inventar a poligamia. Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, casal monogâmico. Quer dizer, um só homem ou uma só mulher, o casal normal. Esse Lameque foi o primeiro a inventar a multiplicação de mulheres. Então Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então, dentro do contexto bíblico, o inventor da poligamia foi o Lameque. Vamos lá, versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Veja, a Ada teve um filho chamado Jabal. O Jabal é considerado o pai daqueles que fabricam tendas.
e que automaticamente apacentavam os rebanhos como profissão. Não lembrar lá do Abel, que é outra questão. Aqui está falando de profissão. Os que faziam tendas e automaticamente os que coordenavam ou organizavam os rebanhos. Esse é o Jabal. Agora tem o irmão dele, que é o Jubal, no versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Não confundir Jabal com Jubal. Jabal, tenda e gado. Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Quer dizer, os primeiros instrumentos musicais. Jabal, tenda e gado. Jubal, harpa e órgão, instrumentos. Versículo 22. E Zilá também teve a Tubal-Caim. Já viu que o Tubal tem um Caim no final. Não é à toa. Mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Vejamos, são 3 filhos. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal, tendas e gado. Jubal, harpa e órgão, instrumentos. E o Tubal-Caim, aqui não expressa a verdade. Aqui fala que ele foi todo mestre de obra de cobre e de ferro. Sabe o que isso quer dizer? Que ele foi o primeiro a inventar as armas de guerra, as armas perfurantes. E não é só para ficar de enfeite, não. Era para matar mesmo. É para matar mesmo. Veja o que vai acontecer aqui no 23. Ó. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar, extremamente violento, dentro da genealogia de Caim. E se você conta, você vai vir marcando, ó, Caim, aí vem Enoque, né? Enoque, aí vem Irade, Meujael, Metusael, Lameque. Aí quer dizer, o Lameque, ele na verdade vai ser a plenitude negativa. Ele é a plenitude negativa. Quer ver? Conta comigo. Ó. Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. Ele é o 7º. Só que o 7º do Lameque não é positivo. É um 7º negativo. Porque aqui diz que ele que teve 3 filhos, na verdade também teve o Lameque também teve uma menina que é chamada Naamá, deve ter sido personagem importante da época, mas o negócio se concentra nos 3 negativamente falando. Aí ele, por ser extremamente violento, ele matou uma pessoa porque o feriu, coisa simples, e o outro porque pisou nele, deu um esbarrão nele, o cara matou. Aí com medo de uma suposta vingança, o que ele faz? Ó? Porque 7 vezes Caim será vingado, castigado, né? Mas Lameque 70 vezes 7, sabe o que ele fez? Ele fez uma conjuração sobre ele. Tipo, quem tocar em mim vai ter muito mais do que a vingança que teve sobre Caim. 70 vezes 7. Então quer dizer, ninguém toca em mim. Eu sou intocável. Ele estava dizendo que ele era o todo-poderoso da época. Ninguém podia tocar nele. Mas ele, perceba, ele deu continuidade aos sacrifícios humanos, matando gente. Sempre que se matava ou se mata uma pessoa, é um sacrifício humano vindo do diabo, com certeza. 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aí entra esse lado aqui. Qual é o lado que entra? É porque justamente quando você fala em Sete significa concepção, né? Ou conceber. Isso quer dizer que ele, na verdade, ele foi colocado no lugar de Abel. Mas veja de novo, isso aqui é depois da queda. Porque a geração de Caim, você já percebeu, é toda negativa. Então, como ele matou o Abel, que era o positivo, aí entrou o Sete para cobrir o buraco deixado, a vaga deixada pelo Abel. Então, Sete aqui diz que ela gostou dele, porque ela veio no lugar de quem? No lugar do filho que tinha sido morto. 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor aqui não é simplesmente falar no Senhor, não. Invocar ao Senhor quer dizer que Enos, ele começou a centralizar o culto ao Senhor. Porque nessa época, a gente está vendo aqui pouquinho, mas o sistema já estava totalmente se corrompendo. Por que isso? Porque a genealogia má de Caim inclinava o povo ao quê? Às feitiçarias, à idolatria, às práticas pagãs, aos homicídios. Isso aqui você encontra por fora, na Bíblia não está.
mas a genealogia de Caim era a mais perversa possível. E já a genealogia de Sete vai ser a genealogia boa, a genealogia justa, que vai ficar para o capítulo de número 5, que nós veremos em breve. Mas o certo é, o capítulo 4, ele é um capítulo que mostra o início do mal no mundo. Caim, na verdade, ele tinha natureza ruim. Se você quiser conferir, lá na primeira carta de João, né, não é o evangelho não, a primeira carta de João, diz assim no versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aí no versículo de número 10 fala assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Olha aqui, ó. Que nos amemos uns aos outros, lá do início. 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E porque causa o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, na verdade, aqui fica bem claro que o Caim já era totalmente direcionado ao mal, enquanto que Abel era direcionado ao bem. E aí Caim matou Abel por causa dessa jogada de fundo, de pano de fundo, espiritualmente falando. Então capítulo 4, capítulo extenso, grande, muitas informações. E em breve nós vamos fazer o capítulo de número 5. Este foi Gênesis capítulo 4.